Quando nós chegamos no finalzinho do ano litúrgico, e vale ressaltar que o ano litúrgico não coincide com a virada do ano civil. Para nós o ano civil vai mudar a 0 hora de 31 de dezembro, e nós passaremos para janeiro de 2021. O ano litúrgico termina na festa do Cristo Rei do Universo. Então, próximo domingo, no outro, domingo que vem, 33º do tempo comum, no outro domingo, para nós, liturgicamente falando, para a Igreja Romana, já é ano novo no contexto da liturgia. Quando nós chegamos na altura do 30º domingo, depois 31º, 32º, 33º, esse é o 32º, a liturgia começa a nos trazer temas da escatologia. O que é a escatologia? Da língua grega, eschaton, fim, final. Logos, estudo, palavra. Então, escatologia é o estudo do fim, o estudo das últimas coisas. A escatologia é uma disciplina da teologia enquanto ciência de fé. Portanto, na teologia, quando nós academicamente estudamos a escatologia, nós estudamos então julgamento final, a volta de Jesus, o inferno, o purgatório, o céu, a eternidade, velório, todas essas coisas que compõem a passagem, a Páscoa definitiva do ser humano. Domingo passado e este domingo, eles vão formar um único bloco na liturgia catequética da palavra. Domingo passado, nós meditávamos na liturgia da palavra, no Santo Evangelho, Jesus que falava dele mesmo enquanto noivo. 5 virgens prudentes, previdentes, 5 virgens imprudentes, imprevidentes, porque elas deixaram para a última hora para pensar que não tinha azeite, não tinha óleo para poder acender a sua lamparina. Isso já num contexto escatológico, de que nós precisamos pensar a chegada do noivo, que é Cristo o tempo todo. A qualquer momento o noivo chegará e a qualquer momento acontecerá as núpcias. Dentro da hermenêutica bíblica, escatológica, teológica de domingo passado, nós compreendemos que a noiva é a igreja, portanto somos nós, e o noivo é Cristo. Quando o Cristo vier, quando o Cristo voltar, vai acontecer o grande matrimônio entre a noiva, que é a sua igreja, portanto que somos nós, e o noivo, que é Cristo. Mas para que aconteça a providência divina, é importante que nós sejamos previdentes, humanamente falando. Hoje, nós vamos então ajustar o capítulo 25 neste olhar escatológico e unir as duas parábolas. Se domingo passado Jesus era o noivo, agora ele vai se mostrar como um homem de negócio, que vai deixar os seus bens para que os empregados administrem, enquanto ele vai para outro país. A linguagem é metafórica, a linguagem é parabólica, parábola, da língua grega parabolém, significa pôr ao lado e comparar alguma coisa. Portanto, é uma narrativa alegórica no contexto da língua portuguesa, mas na cultura da parábola significa que nós estamos então comparando alguma coisa a outra. Quem é o patrão? Já que é uma parábola, o patrão é Cristo, é Deus. Os empregados, os servos, quem são eles? Eu e você. Coloca os teus olhinhos aí no Evangelho. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz: um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. Aqui, minha gente, é uma coisa muito importante. Esse
patrão, esse dono, esse negociante, que confiou os seus bens aos empregados e foi para o estrangeiro, para outro país, dentro de uma narrativa apocalíptica e escatológica, nós compreendemos como a ascensão de Jesus. Ou seja, daqui a algum tempo, dizendo isso para os discípulos, e hoje para mim e para você, eu vou voltar para o Pai, mas deixarei os meus talentos, deixarei os meus dons, para que vocês enquanto igreja, para que vocês enquanto cristãos, para que vocês enquanto apóstolos, administrem. Na época de Jesus, talento era uma medida de unidade correspondente a 30 quilos de ouro. Aqui, já que é uma parábola, uma narrativa alegórica, comparativa, nós não vamos pensar talento como essa medida ou essa unidade de peso, ou esse peso de unidade. Nós pensaremos talento exatamente como os dons que nós recebemos de Deus, o nosso Senhor. Muito bem, rapidamente, sucintamente, eu queria pensar neste evangelho de hoje, 7 lições para a vida, não só para esta, mas para aquela que também há de vir, a escatológica. Até porque nós estamos aqui somente de passagem, porque a nossa casa, o nosso oikos definitivo é na eternidade. Aqui é só uma tenda, aqui é só um grande acampamento. Ninguém mora num acampamento. Se acampa por um tempo, depois fecha a sua tenda, a sua barraca e volta para casa. Aqui na terra é uma tenda. Estamos acampados por algum tempo, mas chegará o dia que nós vamos desfazer a tenda e vamos voltar para casa. Por isso que Paulo vai dizer que nós somos cidadãos do infinito, porque é para o infinito que nós estamos caminhando. Eu gosto muito de um poeta inglês, que ele diz o seguinte: o infinito cabe na palma das mãos. Esse cara é William Blake. William Blake, quando diz isso, ele diz numa poesia quase que teológica. Quando eu penso que o infinito cabe nas palmas das minhas mãos, parafraseando o filósofo, o pensador, o poeta, eu penso então que essas mãos são as mãos de Deus, e esse infinito sou eu enquanto potência de uma semente que vai eternizando no tempo, no espaço, e isso é fundamental. Coloca os teus olhinhos aí, a primeira lição do texto está bem no comecinho, no versículo 14, diz a palavra aí: um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. A um deu 5 talentos, só até aí por enquanto. Chamou os empregados e entregou os seus bens. Primeira lição: Deus confia em você. Diga-se comigo: Deus confia em mim. Eu acho aqui um grande privilégio Deus olhar para mim e para você, sabendo de nossas fragilidades, nossas limitações humanas, e mesmo assim Deus confiar os seus dons, os seus talentos para que nós administrássemos. É um grande privilégio saber que nós estamos cuidando das coisas do Senhor. Eu sou padre, consagrei a minha vida para cuidar dos sacramentos da igreja, para zelar pelos sacramentos da igreja, mas lembrando sempre que Ele confiou a mim o que é dele, não é meu. Você que se casou, você que foi sacramentado pelo matrimônio na Santa Mãe Igreja, a mulher que Deus te deu, entre aspas, também não foi dada, foi emprestada para você zelar, para você cuidar, e vice-versa. O teu marido, os teus filhos, os teus pais, os teus avós. E a quem muito foi dado, muito será cobrado. Deus vai cobrar de mim porque sou padre, mas também vai cobrar de você, porque é casado, porque é noivo, porque é profissional,
porque tem seus dons, porque tem talentos. Então vejam vocês que Deus confia em nós. É a primeira lição do texto. Eu vou para o estrangeiro, antes eu confio meus bens a cada um de vocês. Segunda lição, aí sim, descemos do versículo 15. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, a outro terceiro 1 talento. Aqui me interessa. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Aqui temos a segunda lição do texto. Diga-se comigo, segunda lição. Segunda lição. Deus me conhece. Deus me conhece. Deus nunca vai exigir de você aquilo que você não pode dar para Ele. Por isso o texto é claro, a cada qual deu de acordo com a sua capacidade. Deus sabe das nossas limitações, também sabe das nossas aptidões, e por isso Deus dá aquilo exatamente que nós podemos fazer ou dar. É uma pena que nós não fazemos assim com o nosso semelhante, que nós muitas vezes somos hipócritas, somos falsos, porque nós exigimos dos outros aquilo que nós mesmos não damos, aquilo que nós mesmos não fazemos. Nós muitas vezes exigimos dos nossos filhos, dos nossos maridos e esposas, de nossas famílias, de nossos funcionários, dos cristãos, aquilo que nós não conseguimos fazer. Mas não é assim com Deus. Aquilo que Deus deu a ti, aquele talento, aquele dom, aquela capacidade que Deus colocou nas tuas mãos, Ele deu sabendo que você é capaz na vida pessoal, na vida profissional, na vida espiritual, na vida psíquica, na vida física e em qualquer coisa que você faça. Terceiro ponto, versículos 20, 21, 22 e 23. Terceira lição do texto, diz aí a palavra: o empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. 22. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 do que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Diga-se comigo, terceira lição: invista e multiplique os talentos que Deus te deu. Que Deus te deu. Você precisa usar muito bem aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Você precisa multiplicar através de sábios e inteligentes investimentos aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, frutificando-os. Por isso a linguagem teológica é dom dado, dom partilhado. Diga isso comigo, dom dado, dom partilhado. O que é dom? Dom do latim significa presente. Dom é um presente que Deus nos confia, e eu preciso multiplicá-lo. Como que se multiplica um dom, padre? É muito simples, a matemática, a economia do Evangelho de Jesus Cristo. Nós investimos os seus dons, nós multiplicamos os talentos, partilhando a nossa vida com o nosso próximo. Quanto mais eu me dou, mais eu lucro para o reino dos céus. Nós olhamos e percebemos justamente que viver o Evangelho é o tempo todo lutar contra os nossos instintos egóicos, o nosso ego inflado, o tempo todo, minha gente. É engraçado porque a sociedade e a cultura capitalista na qual estamos inseridos, e isso piorou ainda mais a partir da segunda revolução industrial, uma questão histórica aqui. Com o grande apogeu da indústria, das máquinas, do capitalismo e etc, etc, e etc, nós compreendemos que
As pessoas hoje se relacionam com as outras sempre com segundas intenções. Nós temos muitas dificuldades com a gratuidade. Quer ver um exemplo? Se você convidar um amigo teu para ir numa festa, aniversário, ele não levar um presente, ele vai ser mal falado o resto da vida dele. Porque a intenção de muita gente no aniversário não é chamar, é ganhar. Pior ainda se for num casamento. Se o bendito do padrinho esquecer do presente, como eu escutei uma vez uma mulher nervosa, dizendo-me que ficou muito brava porque o padrinho e a madrinha de casamento, em vez de dar os utensílios que ela havia pedido, deu uma Bíblia e uma imagem de Nossa Senhora para o casal recém-casado. Porque nós só queremos receber. Nós, quando damos alguma coisa para alguém, nós queremos no primeiro momento que as pessoas então tirem uma selfie e poste a bondade que nós fazemos ao nosso irmão, ao nosso próximo, sempre. E aí encontramos justamente que o dom que eu recebo é um dom que deve ser multiplicado. E nessa multiplicidade é que eu vou entendendo que eu preciso investir e multiplicar caridosamente, caritativamente, esses dons que Deus me dá. E eu repito mais uma vez que isso é bíblico. A quem muito foi dado, e foi dado para todo mundo, muito será cobrado. Essa chamada lei da semeadura. Planta e colhe. Não planta, não colhe. Quarto ponto desse texto, quarta lição para esse texto, versículos 25 e 26. Diz aí no Evangelho que você tem em mãos. Aliás, 24. Por fim, chegou aquele que havia recebido um talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantas e ceifas onde não semeaste. 25. Por isso fiquei com medo, essa palavra é chave, medo, e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. 26. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Preguiçoso é o segundo ponto. Medo e preguiça são dois problemas que sepultam os nossos talentos. Eu preciso agora, mais uma vez, te dar uma nova roupagem sobre talentos. Talento, num primeiro momento, é a unidade de peso, correspondente a 35 quilos de ouro, naquela época. Mas eu disse para você que talento é um dom, é um carisma, é um presente dado por Deus. Mas eu posso pensar num terceiro momento, não agora com a ajuda da teologia, mas da filosofia existencial. Filosoficamente falando, talento somos nós. Porque todo mundo que está aqui dentro desta igreja, e os que não estão aqui dentro desta igreja, somos seres talentosos, portadores de talentos, e isto é existencial. Quando eu digo que nós somos seres talentosos, num contexto filosófico existencialista, eu estou dizendo, minha gente, que nós temos valores, e isso está incutido em nós. Tome muito cuidado para não deixar que o medo e a preguiça sepulte você mesmo, que é dotado de talentos e de valores. A psicologia nos ajuda a raciocinar, a pensar o medo. E a psicologia nos leva numa linha interessante, porque os medos, eles estão escondidos atrás de algumas máscaras que nós revelamos no nosso dia a dia. Algumas pessoas dizem: não tenho medo, não, sou muito corajoso. Será?
Não, não, não. Olha, padre, tem uma coisa que eu não sou, é medroso. Vamos lá então. A psicanálise e a psicologia nos ajudam a reler os nossos medos através de atitudes, de máscaras, onde nós ocultamos e escondemos o medo através de atitudes e reações. Por exemplo, uma pessoa que é tirânica, cruel, ela esconde o medo, a insegurança. Uma pessoa rígida, perfeccionista extremada, uma pessoa legalista, intolerante, intransigente, nos ensina a psicologia, são pessoas que escondem dentro de si o medo e a insegurança. É por medo de ser quem é que muita gente é intolerante, intransigente, tirânica, perversa, perfeccionista. Aliás, muito perfeccionista por aí, que tudo é muito medido, lógico, matemático, externamente falando, tudo é muito correto. Dentro dela está uma grande confusão. As perfeições mostradas é apenas a máscara das grandes imperfeições, inseguranças, fobias, traumas que se escondem dentro dela. E aí você vai se enterrando, como fez esse rapaz da parábola contada por Jesus. Esse moço recebeu um talento e enterrou, ou seja, se sepultou. Uma coisa é a gente sentir medo, outra coisa é a gente ficar paralisado, permanecendo nesse medo uma vida toda. Søren Heidegger, um filósofo dinamarquês, dizia que o caminho da liberdade é você enfrentar os caminhos estreitos da existência. Se eu pegar o pensamento de Kierkegaard e trouxer para este evangelho, eu posso então reinterpretar o filósofo com a teologia, dizendo o seguinte: o caminho para que eu possa superar os meus medos é eu pegando nas mãos de Jesus, que é o mestre da liberdade, e da liberdade autêntica, minha gente. Mas o camarada que se enterrou, faltou uma coisa elementar na vida, que é o autoconhecimento. Quando eu descubro a minha doença, eu posso tratá-la. É por isso que nós vamos ao médico e ao psicólogo, e ao psiquiatra, e ao psicanalista, para que nós possamos descobrir o que dentro de nós está meio complexo, quebrar as normoses da vida. A psicologia é muito clara quando ensina-nos uma coisa profundíssima. A única forma de você combater o medo, primeiro é aceitando o medo. Eu tenho medo disso mesmo, ponto. Uma vez que eu aceito o medo, então eu começo a transpô-lo, a trabalhar sobre ele, que nós chamamos de ousadia, de coragem, de atrevimento. Quando eu descubro a minha fraqueza, eu então posso recuperar a força, porque eu sei onde está a minha fraqueza, onde está o meu ponto frágil, trabalhar, fortificar, e então me fortalecer. Quando eu descubro o meu pecado, eu posso pedir perdão a Deus e receber a sua graça e a sua misericórdia benfazeja. Mas pior que o medo é a preguiça. Porque a preguiça é a ausência dos sacrifícios, da luta, do combate. Eu não estou dizendo que de vez em quando nós não precisamos de um ócio sagrado, não é isso.
Claro que você precisa de quando não fazer nada, descansar, viajar, passear, até porque os judeus já nos ensinavam que descansar é tão importante quanto trabalhar. Porém, não é só isso. Muita gente, na sua preguiça, porque quer o minimalismo, porque se acostumou com a zona de conforto, já não faz mais nada, resiste o tempo todo e quer que milagre caia do céu. Eu quero que Deus me abençoe, mas não tenho um calo no joelho. Eu quero a missa mais rápido, porque meu relógio está andando o tempo todo, por mim que quebra o ponteiro. Para você pensar justamente que nós vivemos na preguiça em todos os âmbitos da fé, da vida profissional, da vida relacional. Por que muita gente não consegue crescer num relacionamento, minha gente? Não consegue arrumar um relacionamento, não consegue ficar em casamentos, não consegue namorar nunca, não consegue sair de nada, porque é preguiçoso. E a preguiça começa no mundo das ideias, para pensar no filósofo grego Platão. Quinta lição do texto, versículo 14, diz a palavra: um homem ia viajar para o estrangeiro, chamou seus empregados e lhes entregou os seus bens. Você trabalha, assim como eu também, para Deus. Tudo o que nós temos é emprestado, tudo, absolutamente tudo. Minha casa, meu carro, meu trabalho, meu dinheiro, minha mulher, meu marido, meu filho, não. Tudo emprestado. Sinto muito em lhes dizer, você é apenas gerente, gestor, administrador, nada mais do que isso. Porque a hora que Deus quiser recolher, Ele vai recolher, você chorando ou não, fazendo birra ou não. Portanto, gerencie bem, trabalhe bem, trabalhe com esmero, trabalhe com esforço, labute com força, porque Deus simplesmente te entregou para que você gerenciasse e administrasse o que é dele e não teu. Nós não somos donos, nem do nosso corpo, na verdade, no fim da vida. Quando a gente morre, enterra onde bem quiser. Eu queria deixar aqui no meu testamento que pusessem flores brancas no meu caixão, vai pôr se alguém quiser. Eu queria um casaquinho bege, vai pôr se o cara quiser colocar. Tudo é de Deus, tudo é dele. Sexta lição, penúltima, versículo 15. Essa aqui é ótima. A um deu 5, a outro deu 2, ao terceiro 1. Diga-se comigo, sexta lição: não inveje os talentos dos outros. Imagina um cara que tem 1, olhando para quem tem 5, 3, 4, 2, eu só tenho 1. Sabe por que a vida de muita gente está uma grande porcaria? Está uma grande porcaria porque vive o tempo todo incomodado com o talento dos outros e não preocupa em multiplicar e dar 100% pelo que você tem. Para de ficar olhando para os dons dos outros e comece a cultivar os dons que Deus te deu. O dia que você parar de ficar se comparando e tendo inveja do teu próximo, tua vida vai deslanchar. Mas enquanto isso não acontecer, só vai para trás. O fulano tem, eu não tenho, o fulano não sei o quê. Invista no que Deus te deu, ponto. Eu não sei por que minha vida parou. Sua vida nunca andou, porque você vive se comparando o tempo todo com os outros. Nossa, o fulano começou agora essa empresa, já está crescendo.
Tira os teus olhos do sucesso dos outros e comece a trabalhar os teus, meu irmão. Cuidado com a inveja. Invidia, invidiare, do latim significa não querer ver o bem do outro. E a inveja não vem da casa dos estranhos, não. A inveja vem dos seus pares íntimos. Irmão que inveja a irmã, sogra que inveja o filho ou a nora, irmão que inveja o primo, primo que inveja o outro primo, profissional da mesma empresa que inveja a mesa do outro, sacerdote que inveja o sacerdócio do outro. É pares, minha gente. Inclusive, tem muito esposo e esposa que invejam um ao outro. Ainda mais nesse mundo machista que nós temos. Quando a mulher fala para o marido muitas vezes: olha, fui promovida no meu trabalho, o cotovelo do cara incha. Incha. Onde já se viu? Onde já se viu? Agora eu vou depender da minha mulher. Larga a mão de ser besta, Zé Ruela. Diga-se comigo, 7ª lição. Eu terei que prestar contas a Deus. Dar contas a Deus. Versículo 16. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo e trabalhou com eles, lucrou outros 5. 17. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 lucrou outros 2. 18. Mas aquele que havia recebido um só saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro no seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. Deus te deu, Deus me deu, e Deus vai nos cobrar, porque isso é justo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. O talento dado deve ser investido, multiplicado, doado, porque o patrão voltará um dia, e quando o patrão voltar, ele vai nos cobrar. Escute. Não se preocupe tanto em agradar os outros, mas se preocupe em agradar o teu patrão. E o teu patrão é Deus, e o meu também. Se aqui nesse mundo existe injustiça, isso é coisa do mundo. A de Deus é justa. Só vai colher quem plantou. Deus é amor, sem dúvida, mas também é justo. Não vivam como se não fossem um dia ser julgados por Deus, porque nós seremos. Eu serei, você será, nós seremos. A Ele uma salva de palmas.